Bem, aqui nesse vídeo eu vou aproveitar um comentário, uma sugestão do Milton Marcelo para falar das diferenças entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. O Milton Marcelo foi o mesmo sujeito que me fez uma pergunta sobre a importância da Elaine Pagels. O nome não deve ser esse não, mas eu pronuncio assim. Escreve Pagels, Elaine Pagels. Acho que é o último vídeo fala da importância dessa escritora para o Jesus histórico, se é que ela tem importância. Mas aí eu gostaria de agradecer ao Milton Marcelo pela pergunta, porque eu comecei a falar desse assunto em outro vídeo, eu acho que não ficou muito claro, e aqui é um momento para esclarecer um pouco melhor o que eu tentei falar no outro vídeo. E além dessas duas categorias, Jesus histórico e Cristo da fé, existe uma terceira categoria chamada o Jesus real. Eu inventei essa categoria em 2000 e pouco. Conversei com o padre Virgílio aqui no Brasil, e o padre Virgílio conversou com um pesquisador italiano chamado Giuseppe Segala. Tem esse livro do Giuseppe Segala traduzido para o português, A Pesquisa do Jesus Histórico. Um livro muito interessante, é um livro introdutório. Então, no capítulo 1, chama-se Quadro Fenomenológico e Ponto de Partida. No capítulo 2, Paradigma Iluminista da primeira pesquisa, que vai de 1778 até 1906. Depois, no capítulo 3, o paradigma iluminista e o início do paradigma querigmático, que vai de 1900 a 1950. Paradigma querigmático da nova pesquisa, que vai de 1920 a 1980. O capítulo 5, paradigma judaico pós-moderno, que é chamada terceira busca pelo Jesus histórico, começa em 1985. Eu acho que começa antes, mas aqui está 1985. No sexto capítulo, a segunda vertente da terceira pesquisa sobre o Jesus histórico. O Jesus lembrado e o Jesus testemunhado. Isso é muito estudado no exterior atualmente. O Jesus testemunhado e o Jesus lembrado, levando em consideração as pesquisas sobre uma comunidade marcada pela oralidade, não pela escrita. Isso é importantíssimo. E eu vejo que aqui no Brasil tem gente ignorando esse assunto ou dando pouca importância para ele. Pode não, gente. Esse assunto aqui é importantíssimo para entender. A pesquisa do Jesus histórico. Jesus surgiu numa comunidade de características de uma cultura oral, não de uma cultura escrita. Isso tem que ser levado em consideração. Os miticistas não levam isso em consideração, por isso que falam muita besteira. Depois ele publica umas teses conclusivas, coloca uma bibliografia. Agora, o apêndice é bem interessante. Eu não sei se foi ele que escreveu o apêndice. Às vezes eu tenho a impressão de que... Não foi ele não. Foi uma moça chamada Silvia Barbaglia, que eu não sei quem é. Mas parece ser uma pessoa de confiança do Giuseppe Segala. E o apêndice se chama Jesus Histórico e a Origem do Cristianismo na Galáxia da Internet. Esse livro é de 2013, esse aqui. É interessante que ela começa a mostrar como que o Jesus histórico e a origem do cristianismo e a própria análise do cristianismo começa a aparecer na internet. E muitas pessoas que não são da área ou que conhecem um pouco da área começam a fazer vídeos a respeito, a dar cursos a respeito e falam um monte de coisa errada
sustenta teses antigas esquisitíssimas, mas isso não é... Bem, eu não sei a conclusão dela, não me lembro, tem tempo que eu li esse livro aqui, mas ela é... Mas eu não acho isso ruim, não. É bom que as pessoas comecem a trocar esse tipo de informação, desde que a pesquisa continue sendo levada a sério. Aí um certo dia todo mundo chega mais ou menos ao mesmo nível de conhecimento, né? Então esse livro é bom por causa desse apêndice, porque atualmente nós estamos vivendo isso aqui no Brasil. No Brasil é possível ver na internet uma penca de canais explicando a origem de Jesus, a origem do cristianismo, hermenêutica bíblica, alguns canais bons, outros nem tanto, uns engraçados, outros esquisitos. E dentro desses capítulos entra também o Jesus, o miticista, né? Mas é um livro interessante. Quem não tem muito conhecimento sobre o assunto, tá aqui a indicação. A pesquisa do Jesus histórico. Giuseppe Segala, Edições Loyolas, foi publicado em 2013. E ele tem uma bibliografia boa, gente. Teve uma outra pessoa que me perguntou nomes de grandes estudiosos do assunto. Esse livro aqui traz na bibliografia, por exemplo, o Tyson, é um grande estudioso. Ele cita o nome, o autor cita aqui o livro do Tyson, Jesus e seu movimento, é um livro importante. Ele cita o Gesa Vermes, que é um autor também importantíssimo, morreu, acho que ele morreu em 2013, mas é um dos grandes estudiosos sobre o assunto. Ele cita os nomes do Gesa Vermes, ele cita os seguintes livros: A Religião de Jesus, o Judeu e A Volta de Jesus. Eu li um livro sobre o Gesa Vermes, eu acho que foi o último que ele escreveu sobre a ressurreição. Eu entrei na livraria, peguei o livro, comecei a ler, achei tão interessante que eu fui lendo. Quando eu fui aproximando do final do livro, eu olhei para cima assim, era uma livraria, uma cafeteria. Todo mundo estava olhando para mim, os funcionários, como quem diz assim, você vai ler o livro inteiro ou vai levar o livro para casa? Eu fiquei um pouco com vergonha. Aí eu fui, comi uma torta holandesa que eu adoro, tomei um refrigerante, voltei lá, acabei de ler o livro, comprei outra coisa mais barata, que eu não tinha dinheiro para comprar esse livro específico e eu já tinha acabado de ler. Mas é um livro do Gesa Vermes sobre a ressurreição. Esse livro é bem interessante. Eu vejo pouca gente citando esse livro, mas é interessante. Eu acho que foi o último livro que ele escreveu. Ele cita autores antigos importantes também, mas eu vou citar os mais modernos que ele coloca aqui. Aí vão ver se ele cita Elaine Pagels, ou Pagels. Não cita. Mas ele cita o Pagola, J.A. Pagola, que escreveu um livro chamado Jesus. É um livro que causou polêmica, porque algumas pessoas acham que se aproxima muito do cristianismo, e tem historiador que não gosta disso, não. Gosta de mostrar um retrato histórico do Jesus bem longe do cristianismo. Besteira, né? Pode mostrar longe, mostrar perto, não tem problema nenhum. Mas J.A. Pagola escreveu um nome chamado Jesus. Eu tenho esse livro. É esse aqui, ó. José Antônio Pagola. José Antônio Pagola, Jesus, editora Vozes. É um livro muito bom, muito gostoso de ler, a linguagem é bem interessante. Ele tenta escrever já levando em consideração as pesquisas sobre uma comunidade oral,
E eu creio que é por isso que esse livro aqui não vai combinar muito com as teses do professor Chevitarese, que fala muito aqui na internet. O professor Chevitarese tem algumas teses que parecem não levar muito em conta essas pesquisas mais modernas da oralidade. Então, eu creio que ele não gostaria muito desse livro, mas isso é impressão minha. E esse autor, o José Antônio Pagola, ele diz o seguinte, que até o capítulo 13, todo mundo pode ler esse livro. No capítulo 14, ele já vai falar da ressurreição. Aí ele já diz assim, olha, aí a partir daí é um livro que se a pessoa quiser ler, pode ler, mas aí já entra um pouco da minha inclinação cristã. Mas, de toda forma, é um livro muito precioso e está sendo muito elogiado, apesar de ter um certo conflito com historiadores de uma escola mais antiga que não quer levar muito em conta certas características de uma comunidade oral, e depois eu tento explicar essas características em outro vídeo. É um livro muito bom, muito gostoso de ler. Na época, eu tomo um remédio para depressão e é de manutenção, né? Tem que tomar esse remédio, porque senão a depressão volta. Se eu tomo esse remédio, não acontece nada, mas se eu paro de tomar, a depressão volta. E eu ia no médico receber a receita para comprar mais 3 caixas. Na época podia ficar 3. Deixa eu ver peraí, a data do livro, que é importante falar a data das coisas, né? Esse livro foi escrito em 2007, traduzido para 2010. Agora, o Pagola cita ele, mas cita uma pesquisa dele, não exatamente. Não, é coisa esquisita, né? Ah, não, tá certo. O livro foi escrito em 2007 e o Giuseppe Segala cita ele em 2013. Não tem nada de estranho nisso. Mas aí eu fui buscar a receita. Na época, a receita podia ser para 3 meses, atualmente para 2 meses só. Mas aí o psiquiatra passou mal, ele teve um problema no coração, teve que ser internado. Eu tive que, no dia da consulta, tive que suspender a consulta e o remédio para depressão acabou. Mas aí eu não liguei muito, falei, daqui a pouco eu vou em outro psiquiatra, peço esse remédio, não estou me sentindo mal. Aí passou alguns dias, uns 3, 4 dias, eu fui ler esse livro aqui, José Antônio Pagola Jesus. Aí no primeiro capítulo, Jesus da Galileia. Aí ele começa a descrever como que era a Galileia nos anos anteriores ao século I. E aí ele mostra os romanos chegando lá e crucificando todo mundo. Ô, gente, me deu uma tristeza, porque a pessoa que tem depressão, ela sente principalmente quando o remédio é interrompido de imediato, me deu uma tristeza, eu disparei a chorar. O meu pensamento era assim, tadinho dos judeus, gente, foram crucificados e foi muita gente, acho que 2.000 pessoas. Deixa eu ver aqui se eu cheguei a sublinhar. Não cheguei a sublinhar não, mas eu lembro que eu li, mas disparei a chorar, meu Deus do céu. Eu chorava assim, 2.000 judeus morreram crucificados, já não vale mais a pena viver. Olha o raciocínio. Isso aí é importante. Uma pessoa que tem depressão, existe um detalhe chamado conteúdo ideativo. O conteúdo ideativo muda. Então a pessoa passa a raciocinar de uma forma diferente e acredita que aquela é a forma correta de raciocinar. E o meu raciocínio era o seguinte:
esses judeus já foram assassinados, foram pregados numa cruz, 2.000 judeus já morreram, não tem volta, logo não vale a pena viver, então é melhor cometer suicídio. Era esse meu pensamento, né? É claro que depois eu tomei o remédio, eu fiquei, gente, de onde eu tirei aquele silogismo bizarro? Mas eu não consegui ler o livro, eu li só o primeiro capítulo, chorando, e parei. Depois eu fui ler um livro chamado Consolação da Filosofia, um livro muito bom, considerado um dos livros mais belíssimos, um dos livros mais belos da história da filosofia, escrito por Boécio. Acho que foi Boécio que escreveu. Mas aí eu fui ler a introdução do livro, estava dizendo, ó, Boécio escreveu esse livro na prisão, ele foi preso, foi condenado a ser torturado até a morte. Aí eu disparei a chorar de novo, tadinho do Boécio, gente. Como que um sujeito fica preso, sabendo assim, você torturado até a morte, deve dar ansiedade demais. E aí veio o mesmo raciocínio. Bom, Boécio já foi torturado até a morte, já morreu, não tem volta mais, então não vale a pena viver. Um raciocínio que para mim era um raciocínio lógico da melhor categoria. Voltei a tomar o remédio, fiquei, mas de onde que veio esse raciocínio, né? E antes de essa depressão ser diagnosticada, na minha adolescência, eu lembro que eu tinha o seguinte pensamento. Olha só que coisa estranha. O, o ser humano precisa de árvore para fazer móveis, para fazer papel. Então precisa de madeira. Para ter madeira tem que cortar a árvore. Para cortar a árvore, então um dia vai acabar a árvore. Acabando a árvore, acaba o mundo. Então o mundo vai acabar logo, não vale a pena viver. Isso era um raciocínio, para mim era perfeito, que não tinha nem resposta para isso, não. Mas era um sintoma de depressão. Isso é chamado conteúdo ideativo. O conteúdo ideativo ele muda de acordo com a movimentação da substância do cérebro, né? Então, muita gente que tem depressão não acredita que tem depressão, não busca um tratamento, porque o conteúdo ideativo, que é um conteúdo de uma pessoa deprimida, a pessoa acredita que aquele conteúdo ideativo ele é dele, ele pertence a ele, pertence à razão dele, que aquele é um raciocínio perfeito. Isso acontece também em alguns casos de psicoses, transtornos mentais graves. Então a pessoa acredita que aquele pensamento é exato e por isso não procura ajuda, porque acha que está tudo certo. Mas aí tem que tomar cuidado com isso, né? Muitas vezes um pensamento deprimido que a pessoa jura de pé junto, que é um pensamento racional, que é um pensamento lógico, é sintoma de uma depressão mesmo que a pessoa não acredite nisso. E aí ela toma um antidepressivo e que o pensamento muda. Então eu marquei um outro psiquiatra só para pegar a receita enquanto o psiquiatra oficial não melhorava. Psiquiatra excelente, de Belo Horizonte. Se alguém é de Belo Horizonte precisar de um psiquiatra, entre em contato que eu passo o nome dele. Excelente mesmo, mas ele já está para aposentar. Mas aí eu tomei o remédio e voltou à normalidade, né? É chamado dose de manutenção. É uma dose que, se para de tomar, a depressão volta. Então não precisa tomar uma dose muito alta para ela ficar estabilizada, para apenas fazer a manutenção, né? E a gente pelo menos conseguir ler um livro sem chorar. Então esse livro aqui é interessante, muito bom de ler. Agora, sobre essa questão da cultura oral e da cultura escrita, um livro muito bom é esse aqui, Jesus em Nova Perspectiva, James Dunn. Ele tem um livro bem mais importante, mas esse mais importante eu não tenho. Mas esse é um livro, deixa eu ver a data em que foi escrito.
2013 também. É primeira edição 2013. É um livro que já faz a análise das características dessa tradição oral e como que isso deve ser levado em consideração dentro de uma sociedade como a de Cristo, dos primeiros séculos, as comunidades antigas em geral, não é? Bem, é importante conhecer esse assunto. E esse livro é fácil de ler. O outro também é fácil e agradável. Então, deixe-me ver mais alguns nomes importantes aqui. Aqui, por exemplo, ele cita A Vida de Jesus, do Ernest Renan. É um livro importantíssimo do ponto de vista histórico, escrito no século XIX, um livro de leitura muito agradável. Jesus é uma personagem extremamente simpática no livro do Renan, só que já não tem, já está tudo errado ali, né? Jesus não foi nada daquilo, mas do ponto de vista de quem estuda a história das pesquisas sobre o Jesus histórico, esse é um livro importante. Mas eu vou evitar citar nomes de autores que tiveram importância histórica e citar os que têm importância atual, né? Aqui ele cita o Davi Flusser, que eu já citei em vários livros, que escreveu um livro chamado Simplesmente Jesus. Aliás, o livro se chama Jesus, e simplesmente veio. Fui eu que coloquei. Tem o Fabris, que é um grande escritor, um grande pesquisador, mas no campo da cristologia, apesar de entender um pouco do Jesus histórico, mas aí é do campo da cristologia. O Arnac é um grande pesquisador, mas também é um pesquisador importante do ponto de vista histórico. Atualmente, as teses dele já têm teses bem complicadas. Assim, o John Mayer também está citado aqui. Tem uma bibliografia só da metodologia, os livros importantes sobre metodologia para pesquisar o Jesus histórico. A bibliografia está dividida assim: a primeira parte, História da Pesquisa, cita os principais livros sobre esse período em que Jesus começou a ser pesquisado. O segundo é a metodologia, cita os livros importantes para a pessoa entender a metodologia de pesquisa histórica. A terceira parte são livros recentes e importantes, inclusive cita várias monografias que podem ser encontradas de forma gratuita na internet, é só entrar na universidade e procurar, mas estão todas em italiano. Não, errei. Algumas em italiano, outras em espanhol, outras em inglês, outras em alemão. Tem uma em espanhol. E aí tem os estudos, os livros, e depois tem uma bibliografia em língua italiana, porque o cara é italiano. Mas eu vou fazer um vídeo colocando os principais autores, os mais respeitados, os mais valorizados. Esse vídeo aqui já está ficando muito grande. Eu comecei dizendo que eu tive uma ideia e que aqui no Brasil ninguém ligou para isso. E o padre Virgílio conversou com Giuseppe Segalo, ele levou a sério e aquilo na Europa fez sucesso. Agora, eu não sei se eu fui o primeiro a fazer essa distinção, não. Eu acho que, bem, talvez outros pesquisadores já tivessem pensado um pouco no assunto, que é dividir em três partes: né? Jesus histórico, Cristo da fé e o Jesus real. Creio que talvez outros já tivessem prestado atenção nesse detalhe. Eu falo isso porque sempre que eu descubro uma coisa nova, eu escrevo no meu caderno todo alegre, pensando, gente, isso aqui é uma novidade que eu descobri e tal. Depois eu descubro que alguém já tinha escrito sobre aquilo de uma forma muito mais interessante, muito melhor. Então eu já estou
Já estou acostumado a ser um teórico, principalmente na área da filosofia. Já desenvolvi muitos conceitos que depois eu encontrei em filósofos do século XII, do século V. Então já me contentei em ser um teórico de 15ª categoria, um pesquisador amador. Mas acabou que eu fiz essa volta toda e não falei, né, do Jesus histórico e do Cristo da fé. Isso eu vou deixar para o outro vídeo.